E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Ivana Gibara do Tutim Podcast. Estou hoje aqui com você para continuar a leitura do livro O Vinho Novo é Melhor, de Robert Thom. Espero que você aproveite essa leitura. Vamos começar? Capítulo 8. 1.600 quilômetros de carona. Cerca de 6 meses passados, recebi mais uma daquelas estranhas impressões. Eu logo estaria de volta a Cape Town. Mas visto que nos sentíamos bem instalados em Pretória, eu não podia compreender por que havia de ser tão logo. Sabendo ser perigoso seguir cegamente toda sugestão que nos chega, comecei a orar pedindo orientação especial. Logo a impressão se tornou bem mais clara. Parecia que Deus estava me dizendo: você deve jejuar e orar durante 14 dias. Logo você estará se afastando de sua família por pouco tempo e voltando a Cape Town. Ali mostrarei a você outra parte do meu plano a seu respeito. Agradava-me muito o ir a Cape Town. Um dos meus mais queridos amigos, Ken Sauer, morava lá. Se eu pudesse passar alguns dias em jejum e oração na quietude do lar do Ken, tinha certeza que Deus me revelaria sua vontade. Eu tinha direito a uma licença de 30 dias a contar da semana seguinte, e tudo indicava que, por um certo período, essa parecia ser a minha única oportunidade de viajar. Contei a Joyce o que estava ocorrendo no meu relacionamento com Deus e ela concordou em que eu deveria ir. No dia seguinte comecei a jejuar. Resolvera que o jejum seria total, exclusão feita da água. Assim, à hora de cada refeição, em lugar de comer, eu orava, usualmente em algum lugar reservado onde pudesse concentrar-me em Jesus. No 5º dia, senti que chegara o momento de partir para a minha viagem. Eu tinha apenas uns trocados no bolso, mas me sentia confiante em que o Senhor me abriria um caminho. Despedi-me da minha família e arranquei para a viagem de 1.600 quilômetros. Consegui uma carona até o aeroporto de Swarkstop, com palpite de que talvez arranjasse uma carona no avião. Era fácil para os membros das Forças Armadas conseguir carona em qualquer coisa naqueles dias. Quando falei ao oficial de serviço o que eu queria, ele deu uma olhadela no meu uniforme da Marinha e perguntou: aonde vai? Cape Town, senhor. De carona? A viagem toda? Sim, senhor. Temos um avião que parte dentro de 1 hora. Assine esses formulários e você conseguiu a carona. Quanto tem de pagar? Quanto dinheiro você tem? 80 centavos. Ele sorriu. Planeja voltar? Sim, senhor. Muito bem, se a viagem de ida e volta custa 80 centavos, então só a ida custa 40 centavos. Ele carimbou meus papéis, destacou a minha cópia e a entregou a mim. Agradeci-lhe, fiz-lhe continência e me dirigi ao hangar, onde o avião estava sendo abastecido. Não demorou muito e o velho avião militar roncava através da pista e lá estava eu no meu caminho. Em vez de dirigir-me diretamente para Cape Town, que era rumo sul, o piloto desviou o avião para leste. Precisamos fazer uma parada na costa, explicou ele. Ali ficaremos essa noite e amanhã rumaremos para o sul, indo a East London. Temos de estar em Cape Town no dia seguinte. Assim, naquela tarde, aterramos no aeroporto na costa. Com algum tempo livre ao meu dispor, saí à procura de uma boa reunião evangélica e em algum lugar para dela participar. Afinal, encontrei uma pequena sala onde um missionário estava tentando evangelizar alguns hindus. Era doloroso constatar a cegueira espiritual em que eles viviam. Sentado ali, observando o missionário trabalhar com aquelas pessoas, pareceu-me ouvir Deus dizer-me: há muito como estes, que não me conhecem nem o meu poder. Obedece-me e eu te mostrarei uma porta aberta no ministério. Posteriormente, vim a manter agradável conversa com o missionário. Quando ele soube que eu estava viajando com destino a Cape Town, ofereceu-me um quarto para passar a noite, o que eu, agradecido, aceitei. Na manhã seguinte, eu estava de novo no avião rumo à costa, com destino a East London. Vamos enfrentar um tempo borrascoso, advertiu o piloto. A estação de rádio de East London diz que está chovendo a cântaros por lá, já por 24 horas e sem nenhum sinal de que vai parar. Mas os 2 motores roncaram quase o dia todo e o voo foi perfeito. Um pouco mais tarde, ao fim do dia, entretanto, cerca de meia hora antes de descermos, tivemos de atravessar trechos agitados pela tempestade. O avião sacolejava através das nuvens como um velho ônibus rodando por uma estrada de chão bem castigada. Por alguns minutos fomos envolvidos por uma tempestade acompanhada de chuva violenta. 15 ou 20 minutos mais tarde, o piloto chamou o rádio do aeroporto pedindo instruções para aterrissar, mas nada conseguiu. Qual é o problema? Perguntei.
O bandido do rádio deve ter pifado, respondeu ele aborrecido. Teremos que descer às cegas. Olhei pela janela e nada pude ver lá fora. Não existia senão um mundo de chuva e nuvens. Era aquele o 6º dia do meu jejum. Senhor, orei em silêncio, não me deixarei perturbar. Minha vida está em tuas mãos. Em poucos minutos rompemos um teto muito baixo e, através de uma chuva incessante, entrevimos os delineamentos de uma cidade lá embaixo. O piloto voou em círculos cuidadosamente 2 ou 3 vezes, tentando localizar o aeroporto. Achei-o, disse ele de repente. Segure seu chapéu, lá vamos nós. Durante a descida me conservei louvando ao Senhor. Dentro de minutos estávamos taxiando para fora da pista, sãos e salvos. Por que não tenta conseguir uma carona para Cape Town por alguma outra forma? Sugeriu o piloto. Tenho um palpite de que nossa parada temporária aqui vai ser longa. A previsão do tempo não promete senão chuva, chuva e chuva para os próximos dias. Nunca poderemos levantar voo com um tempo desses. Muito bem, obrigado, respondi. Vou ver o que posso fazer. O aeroporto estava situado nos arredores de Easton London. Estava ficando tarde e eu precisava arranjar lugar para dormir. Por isso fui de carona até a zona residencial da cidade. Quando desci do carro ainda estava chovendo, por isso me coloquei depressa ao abrigo da estrada de uma pequena loja de modo a não me molhar e orei pedindo orientação. Ao orar, senti minha atenção atraída por uma pequena casa um pouco mais adiante na rua. Disparando pela rua através da chuva que me cegava, fui direto àquela casa e bati na porta. Uma mulher de rosto bondoso atendeu. Tenha a bondade de entrar, o senhor vai ficar encharcado. Obrigada, senhora, respondi entrando. A senhora é muito bondosa. E quem será o senhor? Perguntou ela curiosa. Robert Tom, senhora. Estou viajando de Pretória a Cape Town. E o senhor é da Marinha? Sim, mas estou de licença. Mas o que foi que o fez vir à minha casa? Bem, eu acho que fui trazido aqui. Como a senhora pode ver, sou um filho de Deus. O senhor é? O senhor é um cristão renascido? Sim, senhora. Bem, então permita-me oferecer-lhe algum alimento. O que o senhor gostaria de comer? A senhora não se ofenderá se eu recusar? Sabe, eu hoje não estou comendo. Não? O que gostaria então de beber? Apenas um copo de água fria. Água fria? Está jejuando? Sim. É surpreendente que o senhor tenha vindo à minha porta, replicou ela. Tenho jejuado muitas e muitas vezes. Certa ocasião jejuei durante 45 dias. Já vi grandes respostas a orações através do jejum. De fato, quando meu marido ficou desgostoso e deixou o ministério, eu orei por sua volta ao ministério e o fiz jejuando. Seu esposo é ministro? Perguntei surpreso. Oh, sim, disse ela. Ele é o pastor da igreja do Evangelho Completo aqui em East London. Na verdade, teremos culto hoje à noite. Gostaria de vir conosco? Claro que sim, senhora. Senhora Stevens. Desculpe, eu me distraí. O senhor disse que queria água fria? Sim, senhora. Não, disse ela com bondade. Quando o senhor jejuar, deve beber água morna. Realmente? Sim, ela o ajudará o senhor a manter-se aquecido e eliminará mais rapidamente os venenos do seu corpo. O senhor não terá metade das dores de cabeça que acometem algumas pessoas quando jejuam. Eu nunca soube disso. É verdade. Esquentarei uma xícara para o senhor. A propósito, o senhor pode ficar conosco esta noite. Ela encheu a chaleira e colocou no fogão. Agora me diga, continuou ela, o que o levou a seguir o senhor? Contei-lhe então minha experiência, falei-lhe acerca dos meus dias de orfanato, bem como do meu problema com a bebida e de como o Senhor me libertou e me batizou no Espírito. Ela ouviu com grande interesse. Que testemunho maravilhoso, exclamou. O Senhor devia contar essa história em nossa igreja. Com efeito, quando o marido chegou à casa 1 hora depois, ela lhe contou tudo acerca do meu testemunho e ele concordou em que eu pregasse. Na manhã seguinte, acordei cedo. Ainda estava chovendo. Não me agradava enfrentar aquele mau tempo de novo, mas eu tinha de chegar a Cape Town. Havia uma velha Bíblia sobre a pequena mesa junto à minha cama. Pus os pés fora da cama, alcancei a Bíblia e a peguei. Parecia ter sido a Bíblia de uma criança muitos anos atrás. Na parte interna da primeira capa, encontrei estas palavras rabiscadas em letra infantil. Deus é amor, Deus manda chuva. Quando li aquelas palavras, senti vergonha de mim mesmo. Perdoa-me, Senhor, orei. Como posso ser tão ingrato?
tens me conduzido nessa viagem, tens me encaminhado a amigos, tens me dado abrigo e me tens protegido, e até mesmo a chuva é uma dádiva do seu amor. Prossegue hoje em teu caminho, pareceu-me ouvir o Senhor dizer. Ao seguires, ouvirás atrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho, anda por ele. Vesti-me, desci as escadas para agradecer aos Stevens sua bondade e lá me fui enfrentar a violenta chuva. Um pouco abaixo, na rua, encontrei um abrigo onde me acolhi até conseguir uma carona. Até que enfim parou um carro. Para onde? Gritou o motorista, abaixando um pouquinho o vidro. Cape Town. Não vou tão longe, replicou ele. Será que Port Elizabeth ajuda? Cerca de 160 quilômetros descendo a costa. Com certeza, exclamei. Então entre. Pulei para dentro do carro e, vencidos cerca de 160 quilômetros, finalmente deixamos a chuva para trás. Naquela tarde, achei-me na casa de outro ministro. Este, em outros tempos, havia sido comandante na Marinha e se mostrou grandemente interessado em minha história. Quando lhe contei como Deus tinha operado em minha vida, ele disse, por que você não conta essa história em minha igreja esta noite? E assim, numa sequência, pela segunda noite, Deus me proporcionava a oportunidade para pregar o Evangelho. Naquela noite, o pastor me deu uma cama e $1,40 da coleta. Na manhã seguinte, estava eu na estrada outra vez. O tempo estava bom, por isso andei um pouco numa curta distância, até um lugar chamado Hotel Green Acres. Havia um bar ali e me ocorreu a ideia de nele entrar e ver se podia testificar a alguém. Ao entrar, constatei que, naquele momento, estavam abrindo o bar. Na verdade, o balcão ainda estava coberto de garrafas de cerveja da noite anterior, algumas cheias, outras pela metade. Em que posso servi-lo, companheiro? Perguntou o garçom. Qual a distância para Cape Town? Perguntei por minha vez. Cerca de 800 quilômetros. Você está viajando de carona? Sim, parece que tem um bocado de viagem pela frente ainda. Não há dúvida. Que tal um drink para a estrada? Não, obrigada, respondi. Deixei de beber, já bebi o bastante. Ninguém jamais bebe o bastante, camarada. Eu já. Saiba que, alguns anos atrás, eu secaria cada garrafa nesse lugar. Você faria isso? O que aconteceu a você? Eu me converti. Convertido? Fungou ele. Que negócio é esse? Então lhe contei. A história toda. Falei. Depois de haver lançado toda a semente do evangelho naquela mente, tudo o que eu pudesse pensar, algo fora do comum aconteceu. Tive uma visão. Era tão real que parecia fantástica. Era como um sonho, embora meus olhos estivessem bem abertos. Eu via um Pontiac verde vindo para o Hotel Green Acres. Via-me a mim mesmo de pé à margem da estrada pedindo carona. A seguir, vinha um Pontiac verde, parava e me levava a Cape Town. Então, de súbito, como aparecer a visão, se desvaneceu. Aquilo me impressionou. Entendi o que Deus estava querendo dizer-me para tomar o meu caminho. Por isso falei ao garçom. Bem, acho melhor eu ir andando. Um Pontiac verde vem vindo aí para apanhar-me e levar-me a Cape Town. Oh, você combinou com alguém para apanhá-lo? Não, Deus acaba de dizer-me que um Pontiac verde vem vindo. Você deve estar brincando. Não estou brincando. Então você está louco. Não, é melhor eu ir indo. O Pontiac está chegando. Está mesmo? Disse ele, olhando-me com um ar de quem duvida. Está sim, gritei saltando para a calçada em busca do portão. Eram cerca de 100 metros a percorrer até a estrada. No instante que ultrapassei o portão, um Pontiac verde parou. Aonde vai? Perguntou o motorista. Cape Town. Desculpe, mas eu vou só até Humansdorp. Mas entre, eu o levo até lá. Humansdorp ficava apenas a 100 quilômetros de distância. Tomei lugar no assento traseiro, um tanto confuso por causa da visão, mas querendo descobrir por que o motorista estava me levando numa distância de apenas 100 quilômetros. De acordo com a visão, aquele Pontiac deveria me levar a viagem toda até Cape Town. Um homem distinto estava sentado no banco traseiro ao meu lado. Logo que entrei, ele olhou para mim e falou, eu o conheço. Não, o senhor não me conhece. Conheço sim, você tem um irmão chamado Haroldo, não tem? Sim, certamente eu tenho. Onde está ele? Na Austrália, ele é artista. Como vai sua irmã Ethel? E o seu irmão Cécio? E a sua irmã Rene? Estão todos bem. Como o senhor nos conhece? Ora, eu nasci em Outshorn, frequentei a escola com a família Tom. Você, qual é dos irmãos? Eu sou o caçula, Robert. Ele riu e riu. Não é formidável? Exclamou ele. E agora eis você na marinha.
Aonde você disse que vai? Cape Town. Muito bem, então a Cape Town iremos. Mas é uma longa distância fora do seu rumo. Ora, é o mínimo que podemos fazer por um velho amigo. Assim, naquela noite eu estava em Cape Town. Não levei muito tempo para chegar à casa de Kinsauer. Ele e a esposa Peg ficaram contentes em ver-me. Expliquei-lhes como Deus vinha agindo comigo acerca de um ministério e de como senti induzido a vir à casa deles para alguns dias de oração e jejum. Irmão Tommy, disse Ken com calor, a casa é sua, você pode orar quanto tempo quiser. Será possível. Você deve estar faminto depois de viajar o dia inteiro, falou Peg. Que posso preparar para você? Apenas um copo de água morna. Oh, você já está começando seu jejum? Sim, respondi. É importante. Não lhes contei que já estava no 8º dia de jejum. Os dias de oração que se seguiram foram muito preciosos para mim. Eu sentia que ia me tornando mais e mais sensível à vontade de Deus. Hora após hora, eu as passava de joelhos em louvor e adoração. Eu sentia que era quase como se estivesse em outro mundo. Mas no 11º dia do meu jejum, comecei a sentir muita fome. Ken e Peg estavam na sala e eu estava sentado na sala de jantar lendo um pouco. De repente, fui acometido por terríveis cãibras estomacais. Dobrei-me sobre a mesa e apertei o estômago esperando que as cãibras passassem em poucos segundos. Mas tão depressa uma cãibra ia passando e outra já aparecia. Peg poderia preparar-me uma sopa, mas eu tinha certeza de que Deus me ordenara que jejuasse por 2 semanas e não queria desobedecer. Oh Deus, tu tens de alimentar-me, orei entre dentes, tu tens de alimentar-me agora. Logo depois que fiz essa oração, meus olhos espirituais se abriram e vi um anjo alto de pé diante de mim, segurando uma grande cornucópia cheia de fruto. A princípio, pensei estar sendo vítima de uma alucinação. Fechei os olhos, inclinei-me contra o espaldar da cadeira e tentei relaxar. Mas quando abri os olhos, o anjo estava ali. Talvez fosse uma visão. Estou mais inclinado a pensar deste modo, considerando a natureza do que ocorreu entre aquele anjo e mim. Não trocamos uma única palavra, mas instintivamente eu soube que o fruto que enchia a cornucópia era para mim, e que tudo o que eu tinha de fazer era abrir a boca e seria alimentado. Então, atirei a cabeça para trás e abri bem a boca. E imediatamente o anjo se colocou ao meu lado e começou a deixar cair o fruto da cornucópia na minha boca. Ele sacudia mais e mais fruto caía, mas não havia necessidade de mastigar. Eu sentia este fruto derreter-se na boca e descer pela garganta. Era doce e suculento. Quando o anjo havia deixado cair o fruto todo da cornucópia, virou-se, deu 2 ou 3 passos na direção da cozinha e subitamente desapareceu. Por alguns instantes fiquei ali sentado num êxtase. Então começou a manifestar-se em mim o quão bem eu realmente me sentia. As cãibras desapareceram. Sentia-me como se houvesse tomado uma farta refeição. Uma sensação tão tremenda de bem-estar me envolveu que comecei a rir no espírito. Eu ria tanto que não pude conservar-me sentado. Escorregando na cadeira, pus-me à vontade no chão, debaixo da mesa e ri, a ponto de lágrimas de alegria correrem nos cantos dos olhos e descerem pelas faces. Nessa altura, Ken e Peg tinham ouvido a agitação e estavam na porta da sala de jantar, fitando-me um tanto espantados. O irmão Tom está sendo realmente abençoado, falou Ken. Misericórdia, replicou Peg. É contagioso? Assim espero, Ken respondeu. Ainda rindo, engatinhei, saindo de debaixo da mesa e me dirigi à cozinha, cambaleando como se estivesse embriagado. Eu estava ébrio do espírito. Louvado seja o Senhor, Tommy, Ken gritou. Nessa ocasião, outra onda de glória me atingiu. Sentei-me à mesa da cozinha e ri tanto que mal podia respirar. De novo, incapaz de manter-me na cadeira, escorreguei para o chão, rindo e orando em línguas. Quando finalmente me acalmei, algum tempo depois, naquela tarde, já não sentia mais dor nem fraqueza. Sabia que podia, àquela altura, encerrar meu jejum. Quando o 14º dia chegou, eu já sabia porque Deus me ordenara que viesse a Cape Town. O poder do Espírito de Deus estava sobre mim numa nova forma. Por meio daquelas repetidas épocas de oração, Deus revelara que estava me chamando para usar-me junto às pessoas necessitadas de Cape, e eu estava pronto para começar a trabalhar nesse ministério. Amado Deus, disse eu, se podes usar este marinheiro, então sou teu pelo resto da vida.
Então é isso, pessoal, mais um capítulo abençoador para as nossas vidas. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha aproveitado essa leitura até aqui. Próxima semana teremos mais um capítulo e eu espero que você continue conosco. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, tchau!